No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, com tristeza imenso, anunciamos a partida do ilustre João Marques, nascido em uma tarde ensolarada na pequena vila de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, cuja vida foi marcada pela inata paixão por conhecer e servir. Ao longo de 75 anos de existência, ele se consagrou como médico humanitário e um cidadão exemplar, cuja memória viverá eternamente nos corações das pessoas que o amaram e respeitaram. João nasceu em uma família humilde, cujos ancestrais eram fazendeiros dedicados ao cultivo da terra. Desde criança, ele cultivava seu sonho de se tornar um médico e, com a determinada dedicação e constância, conseguiu o objetivo. Formou-se em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1968, e desde então, dedicou sua vida ao serviço da saúde pública. Na década de 70, João se mudou para a região sertaneja, onde passou a trabalhar como médico pesquisador em uma pequena cidade chamada Pedra Branca. Lá, ele desenvolveu uma abordagem inovadora no tratamento de doenças endêmicas e, em 1975, recebeu o Prêmio Jabuti, concedido pela Academia Brasileira de Ciências Médicas por sua pesquisa pioneira. Ao longo de suas 35 anos de carreira, João trabalhou em diversos hospitais e unidades de saúde da região norte do Brasil, sempre proporcionando atendimento gratuito aos mais carentes. Seu compromisso com o atendimento à população mais vulnerável lhe rendeu a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde, em 1998, e o título de Médico do Povo, em 2002. Além disso, João foi um apaixonado pela natureza e pelo meio ambiente. Ele dedicava muitos de seus finais de semana à proteção e conservação da floresta amazônica, onde plantava árvores e ensinava sobre a importância do cuidado com o planeta. Por essa inata paixão, foi homenageado como guarda florestal honorário em 2015. João era também um homem de hábitos simples, que adorava ler livros sobre filosofia e história, tocar violão e passear pelo seu quintal plantando flores. A sua casa tinha um aroma único, com a mistura dos perfumes das ervas medicinais que cultivava no jardim e o sabor do pão fresco que preparava toda manhã para quebrar o jejum. Como _start, assista. No entanto, a vida de João foi marcada por algumas dores e sofrimentos. Em 2004, perdeu a sua esposa, Maria, após 40 anos juntos, e, desde então, nunca mais se sentiu o mesmo. Mas, o seu amor à vida e ao serviço continuaram fortes, e ele decidiu continuar a caminhar pelo caminho que ela escolhera para ambos. João foi um homem de valores e princípios firmes, que sempre ensinou a importância da educação e do cuidado com o próximo. Seu legado viverá pelas vidas transformadas das centenas de pacientes que ele atendeu, e pela inata paixão que ele passou para seus alunos, que agora continuam a sua obra com a mesma dedicação e amor. E hoje, em seu lembrete, o mundo inteiro fala do ilustre João Marques. A TV Globo exibiu uma reportagem sobre sua trajetória heroica, enquanto a Rádio Nacional tocou as músicas que ele tocava para Maria na noite ao lado de uma fogueira. E, em um silencioso jardim, fica uma cadeira velha com o nome João esculpido no mango, sempre pronta para receber quem quiser lembrar do homem que foi. E, assim, João Marques deixou este mundo, mas sua memória viverá em todos os corações que ele tocou na sua jornada, e ele será sempre lembrado como um homem justo, humilde, carinhoso e dedicado a serviço da humanidade. E, como símbolo eterno de sua vida, fica o olhar do seu gato, Pipoca, que _start assista _start assista. _start assista. _start assista. _start assista. Precisa se manter no mesmo formato, com mencionações ao longo e com os verbos e pronomes sempre no masculino.
Ana Carolina Ferreira, a mulher que tanta luz e amor trazia consigo, faleceu ontem, às 7 da manhã, após uma longa batalha contra o câncer. Ela nasceu em São José do Jacuípe, na Bahia, numa família simples e humilde, mas cheia de amor e carinho. Ana sempre foi uma mulher dedicada às artes, desenhando desde pequena, quando não era para cuidar da sua mãe solteira. Cresceu em meio a cores e formas e decidiu seguir carreira na arte. Conseguiu entrar no prestigioso Instituto de Artes de Salvador e graduou-se como designer gráfico. Com o tempo, Ana se tornou uma figura referência no mundo da arte. Sua criatividade e dedicação levaram a que ela ganhasse diversos prêmios, incluindo a Medalha do Mérito Médio do Estado da Bahia em 2015, pelo seu trabalho com jovens talentosas em comunidades carentes. Ela também recebeu o Prêmio Jabuti em 2018, por seu livro A Arte de Viver, que inspirou muitas pessoas a seguirem seus sonhos artísticos. Além disso, Ana foi uma mãe carinhosa e amorosa. Ela teve um filho chamado Lucas, que adorava e cuida muito. Lucas se tornou um designer gráfico talentoso, seguindo os passos da sua mãe. Ana sempre gostara de compartilhar seu conhecimento com outras pessoas e se dedicou ao ensino. Ela abriu uma escola de design em Salvador, onde formou várias gerações de designer gráfico, e também foi professora na Faculdade de Artes da UFBA. Ana também foi uma mulher generosa e caritativa. Ela dedicou muitas horas às semanas como voluntária em um asilo para idosos no bairro onde morava, sempre trazendo sorrisos e alegria para os moradores. Ana Carolina Ferreira será lembrada pela sua paixão incansável por seu trabalho e pelo impacto que teve em muitas vidas. Ela deixa em nós um legado de amor, solidariedade e criatividade que nunca será esquecido. Sua memória vive em cada uma das obras que ela criou, nos corações de aqueles que ela ensinou e nas vidas que mudou. Ela sempre dizia que a vida é como um quadro, é preciso escolher as cores certas para pintar-lhe. E assim, Ana deixou uma obra-prima para ser admirada por todos. No coração do Brasil, onde o sol se abraça à terra em uma dança primordial de luz e vida, nasceu um gênio, Caetano Veloso. Um nome que vibrava como a melodia dos mangues, como o sussurro das ondas na praia de sua infância. Ele emergiu do abraço da natureza brasileira, enquanto sons e cores da vida nos sertões e nas favelas se fundiam em seu espírito, marcando seu destino como um poeta dos tempos modernos. Crescendo ao som de samba, bossa nova e afoxé, Caetano absorveu a essência do Brasil, engolindo-a, digerindo-a e realeuzindo-a em canções que se transformaram em hinos de uma terra diversificada e complexa. Ele teve a habilidade singular de encontrar a beleza na miséria, o amor nas ruas, a esperança nos olhares dos olhos das mulheres negras. A sua voz, uma flauta dourada que deslizava sobre a paisagem brasileira, tocando as cordas do coração com tanta delicadeza e paixão, foi o veículo perfeito para transmitir a essência da sua poesia. E a sua poesia, era uma floresta de metáforas, um mar de imagens vívidas, onde os pássaros eram sonhos, as árvores testemunhas do tempo e o vento a voz dos ancestrais. Como um rio que corta a terra brasileira, o movimento tropicalista surgiu e se deslizou em nossas vidas como uma onda, impulsionado por Caetano e seus companheiros artistas. Ele transformou as regras, quebrando as barreiras entre a tradição e a inovação, mostrando que era possível ser fiel à terra brasileira enquanto se abria ao mundo. A sua música é mais do que apenas notas e acordes. São histórias vivas, sonhos esculpidos em notações musicais, fragmentos de vida coletiva transformados em obras-primas artísticas. As canções de Caetano são cartas para o Brasil, mensagens de amor e esperança, escritas com a penada dourada da poesia e a tinta viva do sangue brasileiro. Ele não apenas cantou o Brasil, ele o construiu, reconstruiu, desmantelou e reergueu, como uma espécie de círculo vital, um processo eterno de transformação e renascimento. E é por isso que Caetano Veloso é mais do que um cantor, compositor e intelectual. Ele é uma lenda viva, uma testemunha da vida brasileira, uma voz que vibrará para sempre neste território onde o sol se abraça à terra. E é por isso que ele será lembrado como um dos maiores nomes da música popular brasileira, celebrado tanto no Brasil quanto no exterior. Na ilha de Santo Amaro da Purificação, onde o sol brilha com intensidade e a mãe égua ri de alegria, Caetano Veloso surgiu como uma luz incandescente no coração do Nordeste.
Filho de um povo que cantava os seus sofrimentos e seus sonhos, em harmonias vibrantes e inquebrantáveis, nasceu numa casa onde a música era a alma e o coração combinados num único batucada. A vida era um hino, e a terra, uma espécie de violão gigante, com as mãos que tocavam suas cordas para criar melodias emocionais e lendárias. Em cada cantinho do núcleo familiar, ocorria um concerto, onde o canto era a língua universal da comunhão, e a música, uma fé invulgar. Caetano, desde menino, absorvia tudo com os olhos de uma águia, percebendo detalhes imperceptíveis para muitos, enquanto as suas mãos tocavam a terra como se fosse um instrumento a mais em sua vida. A música era o seu berço, a sua respiração e a vida, um ritmo que ia e veio com a harmonia da natureza. As festas populares eram suas horas de glória, onde o menino cantava os cânticos do povo em voz alta, como se quisesse dar vida às tradições e ao folclore nordestino, que corria por seus veios como sangue. A religião, a festa, a música, tudo estava vivo dentro dele, numa mistura feita pelo próprio Deus, que quis dar à terra um filho que cantasse para ele. Nas manhãs de Santo Amaro da Purificação, Caetano era o menino do futuro, com olhos no céu e coração cheio de esperança. Era ele quem pregava a mensagem da música, a doutrina da harmonia, em um mundo que muitas vezes parecia esquecer a importância dessa força vital. E então, surgiu um artista, uma luz no caminho das trevas, que despertou o mundo inteiro com a sua voz e seu talento, sem medo de explorar a alma brasileira, em suas profundezas e em suas risadas. Um homem que levou para o mundo toda a essência da terra onde nasceu, e que canta sempre para si mesmo e para o céu, em um hino eterno de amor e reconhecimento à vida. Caetano Veloso, filho do sol e da terra, é uma luz no nosso firmamento, que continua brilhando com força e energia, levando a sua música para o mundo todo, e sempre lembrando-nos de onde veio e qual é a sua essência. É um olhar sensível e profundo, que despertou em nós a paixão pela vida e pelo amor inata. E é isso que ele quis ser, e isso mesmo é o seu legado para sempre. Em tempos de ilusões inocentes e sonhos grandiosos, Caetano Veloso se sumiu no abismo das notas musicais, enquanto a literatura e o cinema despertavam em si um fogo insaciável. A infância já havia revelado suas inclinações artísticas, mas agora era questão de escrever seu próprio destino, arrancando as raízes do solo baiano e empurrando as fronteiras da música brasileira. Bahia, terra dos batuques e dos sertões, se confundiu com a alma de Caetano, e o seu coração bateu em sincronia com o ritmo da vida. Ao longo do maravilhoso mundo baiano, ele encontrou seus parceiros espirituais, artistas que compartilhavam sua paixão pela música e que o ajudaram a construir um sonho coletivo. No encontro das mentes inquietas, os primeiros passos foram traçados. Parcerias férteis, colaborações incansáveis, uma caminhada em comum rumo à liberdade criativa. A energia do grupo se manifestava como um fogo que consumia a noite, transformando em uma brasa viva de ideias e sonhos. Mas o sol nasceu mais alto, e a sombra da repressão política se estendia sobre o Brasil. O vento carregado de medo soprou na Bahia, e Caetano, ao lado de seus irmãos artistas, decidiu enfrentar o monstro com a única arma que tinha, a determinação. Sob o céu do sertão, ele construiu um sonho inovador, uma voz corajosa que desafiava as regras e quebrava barreiras. A criatividade tornou-se seu refúgio, a música seu meio de sobrevivência, e assim, ele se consagrou como uma luz no abismo da opressão, um sol nascente em um cenário sombrio. Caetano Veloso, o brincalhão que sonhou com o mar, o poeta que cantou a vida e a morte, o guerreiro que lutou pela liberdade de expressão, foi moldado pelos estudos, pelas influências, pelas dificuldades e pela determinação. Ele é uma história viva, um testamento à força da criatividade, à coragem de sonhar e ainda mais. A prova de que o Brasil não pode ser amortecido por nenhuma tempestade. A vida de Caetano Veloso, um renomado músico, compositor e emblemático símbolo da cultura brasileira, foi marcada por uma jornada cheia de emoções e experiências inesquecíveis. A partir do período adulto, ele lançou discos que se transformaram em tesouros musicais e em manifestações artísticas que refletiam o verdadeiro espírito brasileiro. Seu álbum Tropicália, uma obra-prima cheia de força e vitalidade, é uma reminiscência do verão brasileiro e um hino à alegria e liberdade. As harmonias suaves e o estilo inconfundível de Caetano evocam imagens de praias abençoadas pelo sol, embaladas pelo vento marinho. O disco é uma homenagem ao Brasil e às suas riquezas culturais,
um registro vivo do temperamento tropical que caracteriza o povo brasileiro. Em Sampa, outro álbum consagrado, Caetano captura com maestria a energia e o caos da grande cidade de São Paulo. As músicas, marcadas por um ritmo contagiante e vibrante, ressoam com a intensidade do cotidiano paulistano. A atmosfera é comprimida por imagens de avenidas movimentadas, luzes que vibram no crepúsculo paulista e sons urbanos que se entrecruzam em um labirinto de ruídos e esperanças. A atuação crítica de Caetano rendeu-lhe incontáveis reconhecimentos e prêmios prestigiosos, destacando-se sua contribuição para a liberdade artística no Brasil. Ele foi um dos pioneiros do movimento chamado tropicalismo, que buscou desafiadormente renovar o panorama musical brasileiro e abrir caminhos inexplorados na exploração da identidade cultural. Seu pensamento, marcado pela coragem e audácia, deixou um legado duradouro na história do Brasil. A presença constante de Caetano em festivais, programas de televisão e movimentos sociais demonstra a importância da sua voz e do seu trabalho na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ele é considerado um ícone do pensamento brasileiro, símbolo da liberdade artística e defensor das causas que unificam o povo. Em um país marcado pela diversidade cultural, Caetano Veloso se posiciona como uma referência incontornável no panorama musical brasileiro. A força de sua música, a profundidade de seus versos e a intensidade do seu trabalho marcam presença em cada nota tocada, transformando-o em uma lenda viva da cultura nacional. Caetano Veloso, um nome que evoca a essência da vida musical brasileira, uma voz que se entona no coração do país como uma promessa eterna de esperança e transformação. Sua alma encantadora e seu espírito inquebrantável são o legado de um mestre que abriu caminhos para a geração futura, inspirando-o a sonhar grandiosamente através da música, da palavra e do amor à arte. Ele nasceu no calor da Bahia, uma terra carregada de ritmos e cores, onde o sol brilha intensamente sobre as areias dos praias e as folhas das árvores vibram com a energia do samba. A sua infância em Santo Amaro foi marcada por sonhos e canções, cujas notas dançavam nas ruas da cidade, enquanto o mar dali adentro cantava harmonia com os pés que andavam sobre areias quentes. Caetano cresceu em meio às tradições brasileiras, absorvendo como o ar que respira, imbuído do amor pelos ritmos e as letras que contam histórias de vida. A música era mais do que uma expressão, era a alma mesmo daquela terra, onde os corações latiam com o batuque dos tambores e o soar das guitarras. Aos olhos do mundo, Caetano foi um revolucionário na época do tropicalismo, um movimento cultural que buscou renovar a música brasileira, desafiando as normas e abrindo mentes às possibilidades de uma arte transformadora. Sua voz se tornou a mensageira desse novo mundo, onde o futuro e o passado se encontravam em harmonia. Mas Caetano não era apenas um revolucionário, era também um profeta que cantava as almas perdidas, que dançava com os sonhos do povo e que transformava a vida em canção, em poesia. Ele abriu caminhos para novas gerações, mostrando-lhes que era possível sonhar grande e viver o amor à arte como um sacramento sagrado. A força de sua presença continua vibrando no ar, mesmo com a festa da vida já ter se encerrado. Ele ocupa um lugar especial na memória coletiva, sendo celebrado como